eu não tenho conflitos de interesse nenhum nesta apresentação. Isto é habitual quando um médico fala, porque eu também falo noutras circunstâncias. E a agenda desta sessão é muito simples. Em primeiro lugar, eu vou falar numa doença que todos aqui na sala já têm. É a doença mais comum. Só há uma doença mais comum que esta. É a cárie. Portanto, estão a ver como a outra doença, que é esta que eu vou falar a seguir, é tão doente. Depois, tão comum. Depois vou falar no mecanismo desta doença. Depois vou falar na poluição atmosférica e, finalmente, na poluição marítima, nas suas formas e que importância é que tem. Não passou? Portanto, há que ter esta noção. Nós morremos de doença cardiovascular. Portanto, apesar dos esforços, e ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, as pessoas morrem de doença cardiovascular, entendendo-se infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Cerca de 30% dos portugueses atualmente morrem desta doença. E porquê? Porque em relação aos cancros tem havido uma evolução enorme e a doença cardiovascular, à medida também que as pessoas vivem mais tempo, generalizou-se. Todas as outras estão atrás. Esta é a primeira noção que eu queria que tivesse. E mesmo durante a Covid, isto são os primeiros dados após a época da pandemia, cerca de 6% das pessoas morreram do que se identificava como consequências da Covid, mas as doenças do aparelho cardiocirculatório continuaram a ser rainhas. Sendo que a infecção de Covid em 2020 estava muito cá atrás. Portanto, fez-se um grande alarido, mas as pessoas continuaram a morrer do mesmo e até morreram mais, por questões que eu não vou discutir aqui. Há uma diferença depois entre o nosso país e Espanha. É como nós consumimos muito sal, morremos mais de AVC. E todo o resto da Europa, dita a Europa do Norte, mas também já em Espanha, morre-se mais de acidente isquémico, de infarto. E temos continuado assim, apesar de uma grande evolução, nós temos mais AVCs do que infartos. Não sei se é bom ou mau, os dois são maus, mas é uma característica do nosso país. Depois, se no início esta doença apanha mais homens, que tem esta linha aqui, como as mulheres vivem mais tempo, a mortalidade das doenças cardiovasculares acaba por apanhar as mulheres. Dito de uma forma simples, até aos 40 anos morrem mais homens, entre os 40 e os 60 começam a ser equilibrados e depois a partir daí é claro que há menos homens vivos, mas as mulheres começam a morrer mais e isto é assim em todo o lado, não é só aqui. E, portanto, isto era só para vos dar uma ideia que esta é que é a doença mais comum. É a doença dita cardiovascular, da qual muita gente fala, mas pouca gente sabe o que diz. Depois, há um componente social, porque até ao princípio do século XX, esta doença era irrelevante. Portanto, em 1900 era quase inexistente. Em 1970, já era a doença mais comum nos países ditos ricos. E em 2000 já era a principal causa de morte em todo o mundo. E em 2020 estima-se que 25 milhões de pessoas morreram de doença cardiovascular. E o número continua a aumentar, ainda que nos países ricos as pessoas morram menos. Porquê? Porque são mais facilmente diagnosticadas e tratam-se melhor. Portanto, a hipótese de morrer de AVC ou de infarto em Angola é muito mais segura, portanto as pessoas morrem mais do que se for aqui ao presente, no presente, pelo menos enquanto houver Serviço Nacional de Saúde. Depois, porque é que isto é importante hoje e aqui? E então eu trouxe aqui um slide de tempos idos. Imaginem que isto é uma artéria. Aliás, isto tenta representar uma artéria. Uma artéria é um tubo que tem uma camada de músculo e tem um revestimento interno. Isto é o músculo, isto é o revestimento interno. E aí, logo na segunda década, as pessoas começam a acumular gordura na parte interna, que se chama endotélio.
E depois, ao longo da vida, comendo uns pastéis de nata, assim, uns bifes, aquela carne que eu não consigo comer, porque é infanticídio, o belo leitão, isto vai crescendo, forma o que se chama uma placa de ateroma e depois, por um milagre, que não é milagre nenhum, mas nessa altura não se sabia, isto fazia um trombo e o sangue segue daqui para ali, estão mesmo a ver. O que estava aqui já não recebe sangue, não é oxigenado, porque o sangue é que leva o oxigênio e morre. E isto é o fenómeno do AVC e do infarto. Portanto, a doença cardiovascular é uma doença das artérias. Nessa altura, eu chamava a isto a fisiopatologia da canalização obstruída. É como ter um cano e deixe pôr lá um caroço. Já não passa água, tem que se chamar o canalizador. Mas pronto. Agora aparece este senhor, e eu também falo muitas vezes nele, este senhor se chama Russell Ross, era um médico que só gostava, que o pai obrigou a fazer outra coisa. E então, no final da vida, fez um curso de biomedicina e decidiu estudar isto da aterosclerose e da doença cardiovascular. E então, foi criativo até ao fim, e faz o artigo mais importante sobre este tema, que é fundamental para perceber isto da poluição agora, já depois de morrer. Ele morreu em março de 99 e deixou um artigo pronto que saiu em novembro de 99. O que prova que se as pessoas pensarem fora da caixa, podem ser ativos até ao fim da vida. E o que é que ele disse? Se virem, isto aqui é uma artéria. Então isto é uma artéria normal e o que ele postulou foi que se a pessoa comer muita gordura, tem aqui uma fração do colesterol, que vai agredir a artéria, faz uma reação inflamatória exatamente do mesmo tipo que a pessoa tem quando tem asma e depois vai crescendo a tal placa e depois por mecanismos inflamatórios, tal como acontece quando a pessoa se corta, há uma reação inflamatória, acaba por se fazer um trombo. E depois o trombo, isto é a sequência da lesão, portanto aqui está bem, depois começa a inflamação, começa a fazer-se a tal placa de ateroma, forma o trombo que depois dá isto. Portanto, temos ali a artéria, isto é a placa de ateroma, a placa rompe, faz o trombo está numa artéria e esta parte aqui a azul não é boa. É porque este tecido morreu. É o que quer dizer a palavra em latim, quer dizer infarto. E este senhor provou então que a inflamação acontecia nas artérias tal como acontece em toda a parte do corpo. Toda a doença, mesmo a cardiovascular, tem a ver com inflamação, tem a ver com um mecanismo em que o corpo se defende. E neste caso um mecanismo... As artérias são mais inteligentes do que nós somos e querem defender-se daquilo que nós erradamente comemos. E fazem uma reação inflamatória para tentar conter lá na artéria a tal gordura, o colesterol. E pronto, e é isto. E isto é um processo que se faz ao longo de uma vida. Quer dizer, as pessoas vão comendo estas coisinhas e a artéria vai chegando aqui. Portanto, como eu costumo dizer aos meus alunos, toda a gente nesta sala já tem esta doença. Portanto, a aterosclerose está entre nós. Se vamos ter alguma coisa ou não, depende do estilo de vida e dos tais, das comidas e até da genética. Não tenho tempo para entrar aqui. Mas era importante que isto ficasse claro. Depois, isto é tão importante que saíram umas orientações para dizer que as pessoas deviam não só lavar os dentes, mas tivessem em conta uma doença que antigamente se chamava, na Marinha havia muito, a piorreia, que era a doença da gengiva, que fazia cair os dentes. E porquê? Porque se viu que mesmo pessoas que não tinham uma dieta muito importante, mas podiam ter gordura fora do sítio habitual, e eu vou dizer isto aqui que é um segredo, e é nesta altura da comunicação que as pessoas começam a olhar para o seu próprio abdômen, peço desculpa, que é assim, a gordura no ser humano foi feita para estar toda no tecido subcutâneo,
uniformemente, porque nós somos iguais aos homens das cavernas e nós, o que é que era assim? O homem matava um animal, comia e depois passava fome uns quantos dias até apanhar outro animal. Nós agora matamos o animal de manhã, à noite e à tarde. E então a gordura tende a acumular-se nos homens no abdômen e, como eu costumo dizer, nas senhoras nas ancas. Há quem gosta, há quem não gosta, mas não é boa. E esta gordura produz fatores inflamatórios. E então, estes medicamentos, que se calhar aqui algumas pessoas estão a tomar, que são as estatinas, como a civastatina e outras, também atuam reduzindo a inflamação, quer dizer, cortando a comunicação que há entre os órgãos que produzem inflamação e a artéria. Portanto, os fatores de risco agora têm coisas interessantes. Tem a tal gordura visceral, que é a gordura que está fora do tecido subcutâneo, está à volta das vísceras, por exemplo, há outros sítios, e tem, por exemplo, a periodontite, que é uma... Eu estive em sítios onde as pessoas roíam a cana de açúcar. A Marinha é que me levou lá. E tenho fotos de pessoas que tinham uns dentes muito gastos, mas a gengiva estava perfeita. Porquê? Porque o que comem é rijo. E ao fazerem isso, fazem a higiene da gengiva. Nós, se o bife for mole, for duro, já não presta. E, portanto, nós temos a acumular a fonte mais comum de agentes inflamatórios no corpo são os dentes. E, portanto, está aqui esta cara. As outras eu nem sequer falo, que é o tabaco, a hipertensão e pronto. E este é que é o entendimento do que são os fatores de risco e a razão pela qual aparece a aterosclerose. Porquê é que isto é importante? Está importante porque depois, quando chegamos àquilo que se fala mais em saúde agora, que é a poluição na atmosfera, e se forem ao Copilot, eu agora faço isto só para me rir. E então, quando se põe impacto da poluição no ar na saúde, tem estas coisas todas, mas depois já aparece aqui risco cardiovascular elevado. E a maior parte das pessoas aqui na sala pensariam, então, mas se as pessoas estão a respirar, provavelmente o pulmão seria o mais afetado. Mas já vamos ver que não, pelos mecanismos que eu já expliquei. Agora, até na medicina cardiovascular há isto. Há o espossoma. Portanto, a pessoa tem que ser enquadrada no meio e então, reparem, aqui aparece logo com grande destaque a exposição à poluição do ar. Isto é uma coisa muito recente. Porquê? Porque dá uma forte potenciação da doença aterosclerótica. E então, há este artigo em 2018, por um senhor indiano, por uma razão qualquer que eu não sei, os indianos todos, médicos que estão nos Estados Unidos, fazem artigos de grande renome, e este é um caso. E então, este senhor foi o primeiro a explicar que algumas partículas eram más e que aumentavam muito o risco cardiovascular. E agora é que é importante eu ter falado naquilo. Como? É que quando a pessoa respira, e penso que isto vai mexer, acontecem aqui várias coisas. Uma delas é a tal inflamação sistémica, porque a pessoa respira as partículas de poluição, elas ficam no corpo e o corpo reage, quer nas artérias, quer no pulmão, quer em todo o lado, como se fosse um corpo estranho. Então, potenciam muito a tal inflamação que, como eu já expliquei, é um mecanismo fundamental na aterosclerose. Mas fazem muito mais, ativam aqui um eixo, que é o eixo, HP, é o eixo que liga a hipófise à glândula suprarrenal, que produz uns produtos que não são nada bons, aumentam a pressão arterial e genericamente fazem mal. E depois faz outra coisa que está ali, que é um desequilíbrio autonómico. O que é isto do desequilíbrio autonómico? Nós temos um sistema, o número de partículas tem vindo a aumentar, são cada vez maiores, e mesmo para outras doenças. Como é o caso da diabetes mellitus, viu-se que a poluição também é grave, e é por isso é que aparece ali a resistência à insulina. Eu próprio já fiz um artigo que
explicar isso. E então, como é que isto acontece? Estas são as formas todas de poluição do ar que se conhecem. E reparem, para além daquelas que nós já sabíamos, que era de metais pesados e etc., passou a haver esta noção de que as pessoas que respiravam partículas acima de um determinado nível tinham um risco cardiovascular muito elevado. E estima-se que só no ano 2018 5,1 milhões de pessoas morreram no mundo por causa da poluição do ar. E os países, que eu já vou mostrar, mais afetados são os países que fazem tudo aquilo que nós consumimos, nomeadamente China e Índia. Depois, este artigo fala de uma coisa que é o risco da combustão, que é uma coisa que eu demorei algum tempo a perceber, é que nesses países, nomeadamente na Índia e em África, ainda há muita gente que cozinha com um lume aceso, na própria cozinha. E isso potencia muito este risco. Portanto, esta noção de potenciação atmosférica não é só a poluição industrial, é também a poluição dentro de casa. É claro que se a pessoa tiver uma lareira em casa, está sujeita ao mesmo risco. Isto era o que se fazia em Timor. Em Timor as pessoas cozinham assim. É claro que isto foi lá durante a guerra e aquilo era bem arejado. Eu também gosto desta foto para mostrar os dentes desta senhora. Reparem que não tem nada a ver com os nossos dentes em geral. E esta senhora, que parece ter 15 anos ou 17, tinha quase 40. E não se pode dizer que tenha gordura fora de sítio, mas vamos passar à frente. Depois, percebeu-se então que, por esta potenciação inflamatória, acontecia a tal evolução muito mais rápida da tal lesão aterosclerótica que eu vos mostrei há pouco, que está aqui. E então, o mesmo artigo do mesmo senhor indiano dizia bem que isto já não tem a ver com a medicina. Isto tem a ver com as forças vivas, e porque as medidas que são precisas para mudar isso têm a ver com a mudança do ambiente em que a pessoa vive. E os médicos, com todo o poder que podem ter, não mandam nisso. Por outro lado, tem havido agora cada vez mais estudos, este é muito recente, a falar de outros, de cada vez mais, eu não vou perder tempo aqui com isso, mas as partículas não têm ficado melhores, têm ficado piores. E este artigo fala disso, nomeadamente de metais pesados. Por outro lado, uma coisa que está muito na moda e que também conta para aqui, é que o clima mudou. E então estes choques de calor também potenciam a isquémia e também aumentam a tal inflamação por mecanismos quando está muito calor, as artérias têm que aumentar de volume. E depois, se houver frio a seguir, ou se a pessoa estiver exposta a outro tipo de stress, isso potencia o AVC ou o infarto. E isto são os dados atuais das ondas de calor que nós temos tido, e são muitas. Por outro lado, ondas de calor fazem isto, que são incêndios. E os incêndios também não fazem bem a quem respira, a quem o respira. Portanto, tudo isto está ligado, é da ordem do dia e não nos faz bem. Há um estudo que foi feito com os países da CPLP, mas sobretudo com o Brasil, que diz que, apesar de tudo, a poluição do ar está a ser menos importante como fator de risco. Por exemplo, isto é no nosso país, e houve uma evolução de 90 para 2019. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Apesar de tudo estar cá, notem que o fator mais importante é a hipertensão. E esse vai continuar assim, por razões que eu um dia posso também fazer aqui uma apresentação. Em Portugal houve 2 artigos muito importantes a falarem na questão. Há um estudo, mas agora agarrem-se às vossas belas cadeiras, fez-se um estudo para medir a poluição no nosso país.
só que os instrumentos de medição não são eficazes. E o próprio autor diz que, sim senhor, não parece ter importante, mas em Portugal, acho que em Lisboa só ali na Avenida da Liberdade. Há um no Porto e o resto do país não tem. De modo que nós, na verdade, não sabemos, no nosso país, o ar que temos. Eu imagino que, por exemplo, aqui junto ao mar seja um pouco melhor. A mim dizem-me que não é assim tão bom porque passam os paquetes, mas na verdade ninguém sabe. Pronto. E aquele esquema que eu vos tinha dito, agora já talvez seja perceptível, que é, como fornecedor de mediadores inflamatórios, passou a haver, além do que estava aqui, a poluição. E a poluição, eu pulo aqui muito grande, porque não para de crescer. Não para de crescer nem esta inflamação. Eu fiz a minha tese sobre a inflamação há 18 anos, e quando propus isso, disseram-me que eu era doido, que não tinha interesse nenhum, que isto nunca ia ter importância nenhuma. É tão simples como isso. Daqui a 2 semanas vai haver na Polónia vai haver um grupo de estudos, a reunião do grupo de estudos, só a falar sobre isso. Mas, neste momento, a inflamação está em tudo o que é mau no domínio cardiovascular, nomeadamente na própria hipertensão, numa coisa que é a hipertrofia ventricular esquerda, na insuficiência cardíaca, na aterosclerose, já falei, e é influenciada por tudo, e eu aqui já pus a poluição do ar. Portanto, este novo conceito, digamos, de que o homem, eu costumo ver isto assim, o homem está a pagar a sua falta de respeito pela ecologia. Nós arranjamos as coisas de tal modo que já nem o ar que consumimos nos é benéfico. E eu gostava que cada pessoa que estivesse aqui hoje tivesse essa noção. E para nós que estamos aqui, provavelmente é irrelevante. Para os nossos filhos é que pode vir a ser muito importante. E, bem assim, que outro destes fatores que pega nisto tudo é que depois isto tem um componente de índole psicossocial. E os dois andam sempre juntos. O tal eixo que eu vos falei entre a hipófise e a suprarrenal existe em todos os animais e existe porque o ser humano era uma presa. E quando ia lá na selva e via um leão, tinha que ter um mecanismo para, de repente, o músculo ter sangue para começar a mexer-se e fugir. O que é que se passa agora? Nós estamos sempre a ativar o músculo, estamos sempre em stress. E tem havido uma série de estudos para tentar perceber a ligação entre a mente e o corpo. O estudo mais recente e que eu mais gosto é este de 2022, que diz que sim, senhor, nas mulheres é especialmente pior. E tem a ver também com coisas como a inflamação. Porque quando a pessoa tem muito stress, há mecanismos inflamatórios que agravam. E muitas doenças, que estou a ver ali, ele está agora um bocadinho noutro sítio. O Dr. Porto sabe que há muitas doenças em que as pessoas perdem cabelo ou têm manchas que têm a ver com o stress. E isso é muito importante e também tem a ver com isto. Isto é o sistema nervoso vegetativo que toda a gente tem. E este mecanismo é especialmente influenciado pela inflamação, pela poluição. Porquê? O que é este sistema? As pessoas aqui, quando respiram, não dizem ao corpo, olha, agora respira. Ou quando comem, não dizem, olha, agora estás na boca, vais para o esófago. Não, isto é tudo automático. E uma das formas que o corpo tem de reagir à poluição e ao stress é aumentar a frequência cardíaca e fazer a tal mexer nas artérias e fazer com que a pressão arterial suba. Por isso é que a pressão arterial vai continuar a ser o fator de risco mais importante e tudo isto vai se perpetuar e, como eu disse, é importante não para nós, que já cá estamos, mas para os nossos filhos e netos. Porque, a menos que haja mesmo uma mudança, vamos todos ser apanhados nisso. Em relação
A outra coisa é que quem é mais pobre está mais sujeito a isto. E, portanto, há este componente social muito importante. Os mais pobres vivem em sítios em que estão mais sujeitos já vamos ver que não é só à poluição aérea, mas estão muito mais sujeitos. E os americanos, é claro, já fizeram estudos em que as mesmas pessoas a viver na mesma cidade, com o mesmo ar, aquelas que são de outra cor e que moram em sítios mais pobres, têm maior risco, com as mesmas partículas. Portanto, há um componente social nisso. Este ano acabou de sair aquilo são umas guidelines em que para a doença mental também entra já a poluição. Está aqui. Este coisa. Os mais frágeis são os mais idosos. Não está aqui ninguém nesse grupo. E nunca como antes, isto foi testado como durante a pandemia, e eu gosto também muito deste slide, porque reparem, o que é que aconteceu durante a pandemia? Houve menos carros e o ar era mais limpo. Mas, de facto, houve uma série de outras coisas que têm a ver com o stress que agravaram. Uma delas era a pessoa fumava mais, tinha mais... estava mais ansioso e dormia pior. Tudo isto é importante. Finalmente, e eu acho que ainda estou no tempo, isto é... Sim, ainda estou bem no tempo. Vamos ao que vos trouxe aqui. Eu tenho aqui já a professora Carla, e se eu disser alguma coisa mal, ela corrige-me. Portanto, quando se faz a mesma coisa, quando se vai ver a poluição do mar, aparecem-nos estas coisas. A água pode não estar pura, os peixes depois não estão puros, e a qualidade da água que nós bebemos provavelmente já não há aquela que devia ser, mas aparecem já os resíduos plásticos. E o que é isto? São plásticos que estão na água, provém de muitas fontes, sempre que as artes de pesca terão sido os mais comuns em determinadas áreas. Mas tudo isto seria só irrelevante se não houvesse um estudo em 2024 em que fizeram isto, só os americanos é que fizeram isso, em toda a gente que teve AVC nesse ano, eles pediram autorização e de uma forma não invasiva, quer dizer, não tiveram que matar a pessoa para ir lá buscar, foram buscar as placas das carótidas. E, surpresa das surpresas, a maior parte dos americanos adultos que tinham tido AVC tinham microplásticos nas carótidas e o risco, naqueles que tinham os microplásticos, era muito maior. Tem aqui estas duas curvas. A medicina tem muitas curvas. Os pacientes com os microplásticos e os sem. E isto é o risco e isto é o tempo de vida. De modo que ficou claro então, e este artigo passou a ser seminal, que os microplásticos já cá estão e que funcionam exatamente da mesma maneira. São pequenas partículas que ficam nos tecidos e, como são corpos estranhos, fazem uma reação inflamatória. As reações inflamatórias, é para aí a quinta vez que eu digo isto, potenciam o risco cardiovascular. E isto já está a ter consequências em muita gente, nomeadamente porque a resposta imunológica está sempre ativa. E isso tem as consequências que eu vos falei atrás. E há já estudos que dizem que há uma percentagem importante no cérebro. Em França, foram mais longe e foram ver numa série de bebidas e numa série de comidas a quantidade de microplásticos que tinha. E não encontraram nenhuma que não tivesse uma quantidade de microplásticos considerada grave. Considerada com potencial para
agravar a tal doença. E este estudo é de 2025, não é de há 3 meses. Não há 3 anos. Depois, o mesmo estudo prova que 0,5% em algumas zonas da massa cerebral já tem microplásticos. Mas fiquem descansados, aqui eles só fizeram isso em pessoas que já tinham morrido. Não os tiveram que matar para ir ver os microplásticos. E então, isto é muito... portanto, isto tem sido um trabalho de uma vida. E eu ali na posição em que agora não me encontro, estou aqui, uma vez que o Sr. Presidente teve a ousadia de me pôr a falar aqui, eu não quis porque achei que isto não era interessante para as pessoas, mas depois ele lá me convenceu e eu não quis despentear o almirante penteado, de modo que aqui estou. Mas reparem, eu comecei a ver aqui e noutros sítios, umas comunicações sobre os microplásticos na marinha. Então disse a mim mesmo, espera aí, isto era engraçado se nós aqui fizéssemos o que toda a gente está a fazer, que é correlacionar isto com a taxa de mortalidade do sítio. Então fui ao IH, tive lá uma reunião, recebi estes 2 trabalhos, um sobre a validação da metodologia e o outro ainda sobre o mesmo tema e outro sobre as águas interiores, nomeadamente à volta de Aveiro, que é o que nos interessa agora. E não parece ter havido incremento dos microplásticos nas águas interiores, nomeadamente da Ria de Aveiro, em 2 anos consecutivos. Mas eles estão lá. Não parece ter havido mais. Então, o que é que eu fui fazer desde então até lá? Eu fui perceber qual era a taxa de mortalidade em Aveiro e não consegui, porque o país está dividido assim. O norte é uma categoria em si própria e depois há os outros. E então, o norte até tem uma taxa de mortalidade mais baixa relativamente... Bom, está dentro do que é comum, mas lá os cancros ainda são mais altos. E o que é que aconteceu? Depois, quando se vai ver as estatísticas dos hospitais, vê-se que Aveiro, afinal, tem uma taxa relativamente elevada de internamento por doenças do aparelho cardiovascular. E a taxa de mortalidade também é mais elevada, mas temos noutros sítios bastante mais elevada, como é o caso do interior. O Alentejo é o pior em tudo, mas não me cabe a mim hoje estar a falar nisso. E, aliás, eu andei a ver, a mortalidade tem um gradiente, reparem, isto é tudo mortalidade por doença vascular. É sempre pior no interior e melhor junto à costa. Mas isto não tem nada a ver com nada do que eu disse. Isso tem a ver com que, apesar de haver falta de médicos, o número de médicos por habitante e o acesso a consultas junto à costa é sempre melhor. Portugal é sempre melhor e tem mais recursos no litoral, diga-se o que se disser. E então, o município no nosso país onde se morre mais é o Gavião. E onde se morre menos é Vila Franca do Campo, que é nos Açores. Portanto, Aveiro não aparece aqui. E então, estive aqui a falar nisto tudo e para que é que isto serve? Olha, isto serve porque eu já tive em 2 guidelines importantes. Eu, como sou da Marinha, dou-me com todos, e então tive na Sociedade Europeia de Hipertensão e na Sociedade Europeia de Cardiologia, e nas duas já aparecem lá para terem atenção a estes fatores que têm a ver com o clima. Estão aqui. E foram valorizados da mesma forma. Depois, na prevenção do AVC, já aparece em segundo lugar a poluição do ar. Portanto, não é uma coisa menor. E toda a gente agora escreve e qualquer dia eu também escreve um editorial a dizer que o que é preciso fazer para que isto mude não depende
dos médicos apenas. Depende de fazer cidades onde se respira bem, depende de construir e prevenir determinadas situações que ainda existem no nosso país, nomeadamente em relação à poluição da água, mas que é um esforço que não pode ser apenas de um país, é um esforço que tem que ser de uma zona ou do mundo. E portanto, não é uma questão apenas médica. Os governos têm um papel fundamental, portanto, nós, a Marinha, ou o Serviço Nacional de Saúde, ou alguém, não conseguem mudar a qualidade do ar que se respira, nem conseguem sequer intervir nesta coisa dos microplásticos. O que eu acho que podemos fazer é falar nelas. E, portanto, já há o que se chama estas intervenções ao nível da população que têm que ser feitas por instituições que não são médicas, que são muito mais acima do que o que os médicos podem fazer. E já há conselhos para usar máscaras, evitar estar a trabalhar cá fora, fazer determinadas medidas, e até eu já escrevi na Visão e aconselhava ali que aquele esforço todo, reparem, mesmo na pandemia de Covid, a maior parte das pessoas morreu de doença cardiovascular. Durante a pandemia, gastaram-se milhões para prevenir uns quantos mortos. É verdade que isso era importante. Mas agora, cerca de 30% das pessoas morrem de doença cardiovascular. Há coisas que podemos fazer, mas o investimento é praticamente nulo. E eu ouso dizer aqui, neste fórum, que está pior porque a privada tomou conta da medicina, e na medicina privada não interessa estar a fazer prevenção. Interessa é fazer muitos atos, porque esses é que dão dinheiro. É a lógica empresarial entregue à saúde. Portanto, se o Serviço Nacional de Saúde, que está agora em crise, for à vida, desculpem o vernáculo, todas estas medidas ditas de prevenção vão acabar, e por isso é que eu tinha posto ali que é preciso um pensamento sistémico se queremos alguma vez mudar isto, e não depende só de nós, depende do que cada instituição faz, e depende também da Europa e se calhar do mundo. A era Trump não veio facilitar isso. Portanto, e eu estou quase a acabar, reparem, antigamente dizia-se que era preciso fazer prevenção primária. Agora diz que é preciso fazer prevenção primordial, em que já aparece aqui a poluição do ar, são os fatores de risco que aparecem antes de aparecer os primeiros sinais de alguma doença e muito antes de chegar à fase clínica. O que eu estava a dizer é que atualmente no país, num país em que há mais camas privadas do que camas públicas, agora o que se tem investido é na fase clínica. E isto não é muito inteligente como país, porque nenhum de nós aqui quer estar ali. Nós queríamos era evitar as coisas aqui. A menos que aqui alguém me diga que pensa de outro modo. Mas este é que devia ser o pensamento das autoridades. E, portanto, a visão que nós devemos ter agora, este é o meu último slide, é que os fatores de risco mudaram. E aparecem estes que se chamam não tradicionais. E estes têm a ver com o ar que todos estamos sujeitos, e a muitas outras coisas, das quais também, infelizmente, estamos cada vez piores: a obesidade, a tal doença dos dentes, que potenciam a inflamação. Depois, a poluição e tudo o resto que eu falei aqui, também atua na nossa mente mais íntima. Eu um dia fiz uma apresentação a técnicos de cardiologia, logo no primeiro ano, e eles não perceberam qual era a relação entre o distúrbio emocional e a poluição. E essa é a parte mais
difícil e que aquele senhor indiano bem explica, é que não se pode estar a respirar mau ar e ter o tal sistema nervoso vegetativo a funcionar bem, porque o mecanismo está todo junto. E então não se pode querer arranjar um equilíbrio homeostático, é esse o termo, quando as coisas base não estão bem. E no fundo é essa a mensagem que eu queria aqui deixar. Eu acho finalmente que a Marinha pode ter um papel importante, quer na sua componente de prevenção da poluição, quer no trabalho que já está a ser feito no IH e que eu espero que cresça muito. E fiz a minha parte para alertar as pessoas de que isso é importante, está na moda. E qual é a parte trágica? É que se já há microplásticos por todo lado, e em estudos feitos por pessoas insuspeitas de organismos em França, nos Estados Unidos, que saem em revistas, os nossos filhos e netos, que têm os órgãos a crescer, vão incorporar muito mais microplásticos do que aqueles que nós temos. Porque eu cresci no campo e provavelmente muita gente aqui também. E há países, como por exemplo a Noruega, que já têm aviso em relação a certos peixes, aqueles peixes com mais gordura. De modo que aqui houve aqui um simpósio sobre a pesca e alguém dizia que uma forma de desenvolver a pesca era dizer às criancinhas para comerem mais peixe. E eu não sei se isto é correto agora. Honestamente, penso que ninguém sabe. Penso que ninguém sabe que conselho é que pode dar. O ser humano já vive há muito tempo, mas tem arranjado formas de reduzir a sua própria vida. E eu sou um mau católico, mas costumo dizer que Deus arranjou uma maneira de equilibrar as coisas. Em Timor as pessoas morrem de fome e de infecções que nós já não temos. Nós comemos tudo o que queremos, temos antibióticos e etc., mas morremos de formas que nós próprios criamos e que limitam a nossa vida. E era isto que eu queria dizer.